Salve, 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 meu querido, minha querida! Tudo bem com vocês? Professor Adriano na área, língua portuguesa, 8º ano. E aí, meus caros, como é que vocês estão aí do outro lado? Tudo bem? Vamos ver o que nós vamos tratar hoje, que vai conversar hoje? Olha lá, nossos objetivos então. Analisar a organização do texto dramático, apresentado em um teatro, televisão, cinema, identificando e percebendo os sentidos decorrentes dos recursos linguísticos e semióticos que sustentam sua realização como peça teatral, novela, filme. Então nós vamos trabalhar com o gênero dramático, efetivamente, né? Não com todos, obviamente. A gente vai fazer um recorte dentro do gênero dramático do esquete. Como é que o esquete se desenvolve? Mas para chegar lá, vamos voltar um pouquinho no tempo, alguns séculos, lá no século XVI, para falar um pouquinho do humor, como é que ele surge aqui no Ocidente. Então a gente vai falar sobre 3 personagens que talvez você já tenha ouvido falar em algum momento, e principalmente eles surgem num momento chamado do Carnaval, né? No Carnaval que eles surgem em vários salões aí nas avenidas, onde tem, onde é possível fazer o Carnaval. Vamos lá então, dando início ao nosso conteúdo. Já que eu falei desses 3 personagens, eu falo, observando aqui a imagem. Será que você conhece quem são eles? Olha bem, olha primeiro aqui, ó. Olha como é que ele está então, ó. Os losangos, uma roupa colorida, uma mulher ali no meio, do outro uma roupa mais simples, o rosto pintado, né? Não tem máscara, o primeiro tem máscara. E aí? Conheceu? Não? Não tem problema. Vamos falar deles agora aqui então, né? Então aqui nós temos o Pierrot, o Arlequim e a Colombina. É o triângulo amoroso aí do teatro mais famoso que nós temos no Ocidente. Vamos ler um pouquinho sobre eles, então quem são eles, como é que se desenvolveram, vamos falar da chamada comédia dell'arte, que dá origem a esses personagens que são base, né, para vários outros personagens que foram desenvolvidos aí na área do humor, dentro do gênero dramático, dentro do teatro. Acompanhe comigo lá então. Conheça a origem de 3 dos principais personagens do Carnaval, que apareceram pela primeira vez em uma sátira de costumes muito popular na Itália. Então, lembra quando eu falei do Carnaval? Lá no Carnaval você tem, né, essas figuras lá, né? O Pierrot, a Colombina, né? O Arlequim. O Pierrot, porque estás tão triste? O que foi que aconteceu? E vai lá, né? E segue lá as marchinhas de Carnaval aí. Nem sei se eu cantei certo, né? Mas temos marchinhas de Carnaval que remetem a esses personagens, né? Eles são muito comuns. Vejam lá. São personagens do estilo teatral conhecido como comédia dell'arte, nascido na Itália do século XVI, integrantes de uma trama teatral cheia de sátira social. Os 3 papéis representam serviçais envolvidos em um triângulo amoroso. Pierrot ama Colombina, que ama Arlequim, que por sua vez também deseja Colombina. O estilo surgiu como alternativa à chamada comédia erudita, de inspiração literária, que apresentava atores falando em latim, naquela época uma língua já inacessível à maioria das pessoas. Então aqui nós temos a introdução do que nós estamos falando, né? A apresentação para vocês da comédia dell'arte e da origem desses 3 personagens. Como eu já havia dito, né? Então eles eram um triângulo amoroso, um gostava do outro ali, né? Então o Pierrot, ele amava a Colombina, era apaixonado pela Colombina. E a Colombina não dava muita bola para ele, a gente vai ver por quê, né? Mas era tudo serviçais, mas ele era um servição mais baixo, e ela gostava do Arlequim. E o Arlequim ele só queria festejar, brincar, né? Mas ele queria também ficar com a Colombina. E a discussão da peça teatral se desenvolve a partir disso, da brincadeira desses 3 ali, e com o patrão, né? O Pantaleão, que é o patrão deles lá, né? E que é representado. Então a comédia dell'arte, ela surge em contraposição à comédia erudita. Isso lá no século XVI, está falando, hein, gente? Não é de agora não, hein? Ó.
Bastante tempo. Lembrando, estamos no século XXI, hein? Olha a quantidade de tempo que nós temos ali. Então, esses personagens, contrapondo-se a uma comédia que era feita para apenas os iniciados, inclusive falado em latim, o que já era muito pouco usual na época. Hoje em dia já não é mais usual, né? Não é usual, né? Hoje não existe, é uma língua que não é utilizada mais. Temos textos que ainda são utilizados em latim, temos expressões em alguns ramos da vida jurídica, por exemplo, né? Vida comercial, eventualmente. Mas assim, nada, né? No século XVI também já não tinha mais já tinha as outras línguas que substituíram. Então poucos tinham acesso. Por isso que trouxe esse gênero mais popular, para que todos tivessem acesso a essa comédia ou à comédia em geral. Vamos ali continuar então. Assim, a história do trio enamorado sempre foi um autêntico entretenimento popular, de origem influenciada pelas brincadeiras de carnaval, apresentadas nas ruas e praças das cidades italianas. As histórias encenadas ironizavam a vida e os costumes dos poderosos de então. Para isso, entravam em cena muitos outros personagens além dos três famosos. Surge principalmente do carnaval de uma cidade chamada Veneza, da cidade italiana. Então lá o Carnaval de Veneza também é muito famoso, né? Depois pode dar uma pesquisada ali, ver lá o que era, o que foi, o que é até hoje o Carnaval de Veneza. As máscaras, que é uma abordagem diferente do Carnaval brasileiro, né? Mas tem a mesma ideia, a mesma alegria, mas só vai ter uma encenação diferente, música é diferente, né? Já imaginou lá no século XIX, em Veneza, lá um sambão lá? Não tinha, né? No século XVI, XIX, século XVI em Veneza não tinha samba enredo, não tinha isso não, né? Vamos lá então agora para a nossa atividade. Releia. O estilo surgiu como alternativa à chamada comédia erudita, de inspiração literária, que apresentava atores falando em latim. Naquela época, uma língua inacessível à maioria das pessoas. Explique qual é o efeito de sentido trazido pelo uso de já em, naquela época, uma língua já inacessível à maioria das pessoas. Qual a ideia de sentido que este já está trazendo ali? Por que ele está ali, né? O que ele está trazendo? Ele tem algum sentido específico? Pense nisso. Eu fico aqui enquanto você responde e já volto, hein? Vai lá, vai!
E aí, meu querido e minha querida, vamos fazer a correção, né? Você já deve ter feito, deve ter desenvolvido já o seu raciocínio, pensado e respondido certo, obviamente, né? O que esse já está fazendo ali, né? O que esse já está dando para nós a ideia? Mas você pode desenvolver uma série de discussões a respeito dele. Se eu tivesse, não tivesse, será que muda? Não muda? Vamos ver lá então. O uso do já destaca o aspecto temporal do fato. O latim, como língua inacessível no século XVI, chega até os nossos dias como uma língua pouco conhecida. A palavra já enfatiza também a importância do surgimento da comédia dell'arte, que leva entretenimento ao povo, para quem o latim era língua desconhecida. A comédia da arte era um estilo alternativo à comédia erudita, que apresentava atores falando em latim. Então o já lhe dá a ideia de temporal, né? Um tempo, né? Quando? Já, né? A partir daquele momento lá atrás. Então, naquele momento mesmo, já lá atrás, veja, então o autor ele traz uma carga semântica, um sentido maior, né? Aprofundado ali. Para mostrar que lá já não tinha essa história de latim. Hoje em dia, quem dirá? Então lá no século XVI, mesmo sendo muito tempo atrás, nós ainda, a população já não tinha mais acesso a essa língua. Como eu falei, hoje o latim continua sendo estudado nas universidades, tem pessoas que têm ainda alguma produção em latim, mas não como língua viva, né? Não como uma língua usual, que, por exemplo, você não vai encontrar pessoas conversando em latim, né? Nem tem sentido isso, nem tem sentido. Do latim nós tivemos outras línguas que deram origem, chegamos hoje, por exemplo, ao português. A língua, uma das línguas que chegou e deu origem ao português veio o latim, né? Então, você tem esse desenvolvimento, nós temos esse desenvolvimento da língua. Vamos ver agora um pouquinho de cada personagem. Então aqui, ó, hora da novela. Isso aqui tá lá na revista, né? Eu não falei aqui no início, né? Isso aqui foi retirado da revista Super Interessante, na verdade da revista Mundo Estranho, que é da Super Interessante. Que eles desenvolveram essa discussão sobre Pierrot. Quem é? Contar para nós quem são esses três personagens, tá? Então agora um trecho da revista lá que está falando, ó, hora da novela. Pierrot, seu nome original era Pedrolino, mas foi batizado na França do século XIX como Pierrot. O mais pobre dos personagens serviçais vestia roupas feitas de saco de farinha, tinha o rosto pintado de branco e não usava máscara. Vivia sofrendo e suspirando de amor pela Colombina. Por isso era a vítima preferida das piadas em cena. Não foi à toa que sua atitude, sua vestimenta e sua maquiagem influenciaram todos os palhaços de circo. Isso mesmo, se você pegar e olhar lá uma roupa de um palhaço, como é que é um palhaço de circo, ele se assemelha muito ao Pierrot. Então o Pierrot é a origem do palhaço, né? Ele dos três, ele era dos serviçais, todos eram serviçais, mas ele era mais pobre, a roupa era mais simples de todos, né? E então todas as ideias da comédia recaíam principalmente sobre ele. Continuemos lá. Pantaleão, o mais conhecido dos personagens patrões, que representavam a elite da sociedade italiana. Tirano avarento, era alvo constante da piada dos servos e de outros personagens da trama. O Arlequim, também servo de Pantaleão, era um espertalhão, preguiçoso e insolente. Depois de entrar em cena saltitando, deslocava-se pelo palco com passos de dança e de movimentos acrobáticos. Então, mais esses outros dois personagens, né? Entrou o Pantaleão, que era o patrão deles, né? Tinham vários patrões, mas o mais famoso na comédia dell'arte era o Pantaleão. Foi o Pantaleão. E aqui o Arlequim, um outro personagem, né? Que apaixonado, que gostava da Colombina, né? Ele era o mais brincalhão, não queria nada com nada, né? Era o malandrão da história, digamos assim. Continuemos agora vendo a Colombina. Quem era a Colombina, né? Que tem mais coisas sobre o Arlequim, né? Esqueci de passar aquela hora. Adorava pregar peças dos outros personagens, depois usava sua agilidade para escapar das confusões criadas. Outra das suas marcas registradas era a roupa de losangos, como eu mostrei naquela hora inicial ali, que ele começou, né? Que apareceu a cena, a roupinha dele, tô cheio de losangos, demonstra. E ela é mais fina, já é um outro tecido, que não é um tecido tão grosseiro como a roupa
do Pierrot. Vamos ver agora sim a Colombina. Colombina, criada de uma filha do patrão Pantaleão, tão bela e refinada quanto sua ama, foi o pivô de um triângulo amoroso, de um lado o apaixonado Pierrot e do outro o malandro Arlequim. Para despertar o amor desse último, a romântica serviçal cantava e dançava graciosamente entre os espetáculos, né? Então ela cantava lá para quê? Para despertar o interesse no Arlequim. Enquanto isso, do outro lado, estava o Pierrot, muito bravo, ali querendo conquistar o coração dela, e ela nem bola dava, o Pierrot nem queria saber dele, né? Ela queria do Arlequim. E o Arlequim malandrão ali, né? Na história toda, né? Interessante isso, né? Vamos para a atividade 2, então? Olha lá. O pessoal da redação Mundo Estranho escolheu o título Hora da Novela para a seção do texto que acabamos de ler. Por que será que fizeram essa escolha, hein? Já parou para pensar? Não, claro que não parou para pensar, deu agora, né? Mas enfim, vamos pensar. Por que será a hora da novela? Qual a relação que pode fazer para essa trama toda ali, hein? Eu fico aqui, você fica aí, a gente já volta, hein? Vai lá, vai! E aí, meu querido e minha querida, vamos à correção da atividade, então? Olha lá, então a escolha do nome da seção do texto se deve ao conteúdo temático da comédia dell'arte, intriga amorosa e sátira social, que sustenta até hoje alguns dos núcleos mais importantes das novelas. As novelas da TV, as novelas têm humor, você vai ter um triângulo amoroso, né? Entre eles, um gosta de outro. Então essa é a ideia que até hoje tem. Então, quando vem a hora da novela, é como se fosse uma novela lá que vai dar origem, inclusive, a esses núcleos temáticos e novelas dos dias atuais. Belezinha?
Então, o gênero dramático, como eu falei, a comédia dell'arte faz parte desse gênero dramático. O que vem a ser esse gênero dramático, né? Ele é construído para a sua encenação, né? Então, estão divididos entre atores e cenas. A história é contada pela fala das personagens, apresenta indicações cênicas que auxiliam na representação, chamadas de rubricas. Então, o texto ele é feito para ser representado. Isso é o texto teatral. O Pierrot, a Colombina, a história deles lá, é um teatro, é uma peça do gênero dramático. E dentro do gênero dramático entra a esquete, aliás, o esquete masculino, né? Ele é um gênero humorístico, geralmente tem um script ou roteiro escrito para ser uma encenação teatral, mas foi produzido para ter uma realização oral, então ele pode, eventualmente, não precisa ter a encenação em si, apenas na oralidade ali, né? Então, o desenvolvimento, não precisa ter o roteiro, eventualmente, também, né? Do esquete. Ele é uma peça teatral curta, inclusive que determina uma duração máxima de 10 minutos. Ele é apresentado em lugares diversos, como teatro, circos, cafés, televisão, rádio, escola, igreja, empresas, em vários locais possíveis, onde pode aparecer e ter esquete. O esquete, inclusive, na sala de aula, lá com seus amigos, lá fazendo uma peça, uma pequena peça. Menos de 10 minutos, focado no humor, esquete. É referido geralmente como cômico, humorístico, comumente uma paródia sobre algo, mostrando o ridículo desse algo, né? O que se relaciona diretamente com o seu aspecto humorístico e com o objetivo do humor, de criticar, denunciar. E ele comumente tem um viés satírico, né? A sátira é a graça, é tirar o sarro, é a brincadeira que está fazendo em relação a uma cena, uma ideia qualquer que está focada ali. Né? No que diz respeito ao conteúdo temático, ou seja, o tipo de informação que se espera que apareça em um esquete, ele será consequência dos dois tipos de texto que se fundem na composição de um esquete: o narrativo, de espécie história, e o humorístico. O conteúdo temático será sempre, pelo menos nos esquetes humorísticos, uma sátira, uma crítica ou uma denúncia a elementos da vida social em geral. Muitas vezes com apelo a elementos da constituição física dos seres envolvidos nas situações representadas. Esse tipo de conteúdo é, de certa forma, compartilhado com outros gêneros, que têm sua composição o tipo humorístico. Então o esquete é isso, né, que você pode entender ali. A ideia de uma peça rápida, curta, a ideia humorística, tem toda a sátira envolvida. E ele parte de uma história, ou seja, tem uma pegada narrativa, mas como ele é feito um texto para ser encenado, ele faz parte do gênero dramático. Da mesma maneira que teatro, né, o cinema, as novelas em geral. Bom, nessa aula, meus queridos, nós conhecemos a origem da comédia dell'arte e seus três principais personagens. A partir delas, chegamos ao esquete, gênero humorístico muito popular, próprio da oralidade e que tem, via de regra, duração máxima de 10 minutos. Vimos também que o esquete faz parte do gênero literário dramático. Eu espero que tenham gostado, porque eu adorei. Fico por aqui, vocês fiquem por aí e até mais. Tchau, tchau, tchau.